Olá, amigos. Que Deus abençoe vocês todos. Que o Espírito Santo venha conduzir essa nossa meditação, para que através dela todos possam compreender, entender a vontade de Deus para as suas vidas. Eu espero que o Espírito Santo venha falar com todos vocês, porque se isso não acontecer, então nós estamos chovendo no molhado, digamos assim. Muito bem, eu queria ler com vocês, meditar com vocês, e você poderia pegar aí a sua Bíblia. Eu vou tentar colocá-la aqui para que possamos ler juntos aqui no texto. Vamos ver se dá aqui legal. Vamos ver aqui. Muito bem. Olha aí. Diz o texto sagrado lá em Romanos, capítulo 8 e versículo 10. E se Cristo está em vós, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Está aqui escrito, olha só, vou encaixar aqui direitinho. Mas, isso é importante, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, aí vem aqui o versículo 11, se o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos, desculpa eu mexer aqui e interromper, porque eu quero que você acompanhe a leitura por inteiro. E eu tenho que manejar bem aqui o telefone. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, o Espírito Santo, que em vós habita. Sempre que você lê na Bíblia o Espírito em letra maiúscula, se refere Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo. E se o Espírito, presta atenção, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aí ele continua dizendo aqui, de maneira que, irmãos, ele está falando aqui, a carta é dirigida aos cristãos romanos, da igreja que estava em Roma. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas não à carne. Somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Somos devedores, não à carne. É que está aqui
Tem que afastar mais um pouco. Aqui. Somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, veja que a letra maiúscula, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja, está claro isso, para você. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Quer dizer, Deus nos recebeu como filhos. Pedro fala que os que têm o Espírito Santo tem a natureza divina, a natureza de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo é filho de Deus, tem o DNA de Deus. Esse é o entendimento que eu tenho, pelo qual chamamos, ou melhor, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, novamente, letra maiúscula, Espírito, né? É o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, veja que está em letra minúscula, aí está se referindo ao nosso espírito pessoal, individual. Então, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí está a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas, apenas por pessoas que têm o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, ele diz lá, esse não pertence a ele. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence. E se nós somos filhos, isso é muito legal, se nós somos filhos, logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, da mesma forma como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é herdeiro do Pai, nós que estamos em Cristo Jesus também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Jesus, padecemos, e nós padecemos com Jesus, porque quando nós sofremos perseguições, ódio, injustiça, calúnia, quando nós somos perseguidos, como foram os cristãos do passado, então, se nós sofremos, padecemos com Jesus, para que também com ele sejamos glorificados. E então ele continua dizendo, porque para mim, Paulo está falando, para mim, é a opinião dele, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, ele tinha essa visão, o entendimento da glória que está nos preparando, ou está preparada para nós, para os que estão em Cristo Jesus. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória
que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso é muito legal. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Olha só, que força. Essa palavra é forte, muito forte. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade. Quer dizer, a criação de Deus. Não foi a vontade de Deus, mas por aquele que a sujeitou, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação? O diabo. Mas quem entregou para o diabo a criação? Foi Adão e Eva. Adão e Eva entregaram para o diabo a autoridade, o domínio que eles tinham sobre toda a terra. Mas isso é para falar outra vez. Mas aqui fica caracterizado que a criação de Deus, que foi tudo perfeito, se você lê o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que Deus fez tudo perfeito. Não deixou nada imperfeito, nada. Tinha um arranhãozinho. Adão e Eva não tinham uma verruguinha. Adão e Eva eram perfeitos. Não havia doença, não havia enfermidade. Toda a criação era perfeita. Tudo era perfeito. Tudo, 100%. Então, a criação que Deus entregou na mão de Adão e Eva ficou sujeita ao diabo. Por isso que nós vemos toda a maldade e perversidade neste mundo. Está aqui escrito. Aí ele fala, na esperança, essa criação divina, que agora aqueles que, obviamente, receberam o Espírito Santo, agora tem o Espírito de Deus, tem o DNA divino, tem a natureza divina. Então, essa nova criação, que são os filhos de Deus, na esperança, diz assim, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão ou da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso aí dá para ficar falando o tempo todo. Mas nós queremos chegar a um outro ponto. Eu queria que você prestasse atenção no contexto geral. Então, porque nós estamos aqui, Paulo fala do sofrimento que os cristãos sofrem neste mundo, que muitos não entendem. Por quê? Porque, poxa, eu entreguei minha vida para Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e como é que... Poxa, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo, perseguição, eu estou com problema econômico, é isso, enfim, N problemas. Mas ele explica esses problemas. É que a criação que estava sujeita a Deus, deixou de estar sujeita a Deus, porque Adão e Eva, que tinham essa sujeição, autoridade, domínio sobre a criação, sobre tudo que Deus fez, entregou a sua autoridade para o diabo, e o diabo fez o que fez e que está aí fazendo o que está fazendo. Então ele diz, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? O diabo. Mas quem entregou para o diabo? Adão e Eva. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Leia aí, enquanto você medita nessas palavras, eu vou beber um pouquinho de água, por favor. Volto já. Peraí, fica aí, aguenta aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pegou bem o espírito da coisa? Eu vou deixar aí o texto aqui registrado no Instagram, para que você que não tem a Bíblia possa lê-lo. Mas aqui nós temos claramente escrito, ele diz o seguinte, veja só, sabemos, Paulo escrevendo, conduzido pelo Espírito Santo, porque sabemos que toda geração, que toda criação geme. Deixa eu colocar isso aqui de volta. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto até agora. Mas não somente toda a geração, nós mesmos, que pregamos o Evangelho, que trabalhamos, que servimos a Deus, seja como obreira, como obreiro, ou seja como servo de Deus no nosso trabalho, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, nós servimos a Deus com o nosso caráter, nós falamos isso esses dias, servimos a Deus com o nosso caráter, é o caso de Jó, lembra que nós falamos sobre Jó, que Jó era servo de Deus, Deus chamou a atenção de Satanás, ou melhor, mandou ele observar que Jó era um servo dele, servo de Deus. Por quê? Porque era íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Aqui, o apóstolo Paulo confirma isso, que sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que dores de parto até agora? Esperando, aguardando a adoção de filhos. Quer dizer, aqueles que são filhos, aquele povo que foi chamado e escolhido, eleito por Deus, ele vai ser liberto da corrupção. Ele vai ser liberto de toda a dor, de todo o sofrimento. Todos nós seremos libertos. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos sofrer as consequências dessa sujeição que Adão e Eva, com a sua autoridade, passou para o diabo. E enquanto estivermos aqui, nós padecemos. E Paulo fala aí no versículo 23, e não só ela, não é só a criação, toda a criação, quer dizer, aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que são de Deus quanto aqueles que não são de Deus, toda a criação geme. Versículo 22. Presta bem atenção nisso. Sabemos que toda a criação geme. Todos os animais, tudo geme, a terra geme. E está juntamente com dores de parto até agora. Olha, eu não sei o que é dores
que são dores de parto. Eu sei o que é dor de dente, eu sei que é dor de barriga, eu sei que é... Enfim, as dores que a gente cai, enfim, as dores do corpo, da carne que a gente sofre na alma. Não sei o que é dores de parto, mas eu acredito que a dor do parto não é, assim, uma coisa desesperadora, porque fosse assim, as mulheres não teriam mais do que um filho. Elas aguentam várias vezes as dores do parto. Mas ele diz assim, não só ela, não só essas gerações, ou essa geração de toda a humanidade, dos incrédulos, não só ela, mas nós também, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, quer dizer, que temos... Nós temos as primícias do próprio Deus. Sabe, primícia diz respeito aos primeiros frutos, diz respeito ao primogênito, como foi o caso de Isaque em relação a Ismael. Em relação, por exemplo, a Jacó, que comprou o direito da primogenitura do seu irmão Esaú. Então, nós temos as primícias do Espírito Santo, nós temos as primícias do próprio Deus. Jesus é o primogênito, nós temos as primícias de Jesus. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é magnífico. Você pode ler, pegar aí Romanos capítulo 8, do versículo assim, do versículo 10 até o versículo 23. Até o versículo 23. Para você se situar bem no que nós estamos meditando. Então, eu queria que você que tem entregado sua vida para Jesus, você se rendeu a Ele, recebeu o batismo com o Espírito Santo, e você sofre, mesmo tendo o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que todos nós sofremos. Ele sofria, eu sofro, a Esther sofre, nós sofremos. Nós que pregamos a palavra de Deus, que levamos pessoas ao conhecimento daquilo que está escrito, passamos para as pessoas, transferimos para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Todos nós sofremos. Toda a criação geme, está aqui escrito. Toda a criação geme, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quer dizer, além de gemer, ainda está com dores de parto. A dor de parto, eu penso que é daquele momento, aqueles dias, ou alguns dias, eu não sei quanto tempo leva. Não me lembro agora o tempo que a Esther esteve nessa situação. Mas eu sei uma coisa, que tanto a mulher quanto toda a criação geme na expectativa de um dia receber a adoção, a redenção do nosso próprio corpo. Aqui está escrito, é o corpo espiritual, logicamente, não é o corpo físico, porque esse corpo físico, todo mundo sabe para onde vai. Mas o corpo espiritual, a nossa alma,
o nosso espírito e a nossa alma. Então, você, amiga e amigo, não pode se esquecer dessa promessa, porque ele fala na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Nós vamos ser libertos de tudo que existe de ruim, de perverso, do mal, do pecado, da carne, dos problemas familiares, dos problemas sentimentais, dos problemas econômicos, de todos os problemas, qualquer que seja o problema, nós seremos libertos de toda a corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É isso que nos está esperando. Veja só, vou colocar aqui para você ler. Olha só, o versículo 21. Olha aí. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Da corrupção. Porque aquele que impera, né, faz o povo gemer, o que está escrito na palavra de Deus. Quando o rei é ímpio, o povo geme, está escrito isso. Então, todos gememos, em todo o mundo há gemidos. Além dos gemidos, vem também as dores de parto. Mas com essa esperança, com essa convicção. Quem tem o Espírito Santo tem essa convicção que gememos, mas não perdemos o foco, que é um dia sermos libertos para a glória dos filhos de Deus. Para a glória dos filhos de Deus. Está aí escrito. Que maravilha isso. Olha só. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que é a glória dos filhos de Deus? É onde está Jesus. Jesus está assentado à direita do Deus Pai. Ele está na glória. E todos os que estão em Jesus, todos os que creem em Jesus, um dia estará da mesma forma, junto com ele, na glória dos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: olha, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você entendeu isso, minha amiga e meu amigo? Você compreendeu, está compreendendo essa grandeza, essa glória? Você entendeu? Leia, medite. Quando você estiver sozinha, leia esse texto aí. Romanos 8, capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 23. Eu vou postar aqui, não sei se vai poder entrar tudo, mas nós vamos tentar que isso venha confortar o seu coração, confortar a sua alma, confortar você com respeito aos problemas que você enfrenta, que todos enfrentamos. Quando se perde um ente querido, um amado, uma amada, uma pessoa querida, a pessoa sofre. Pois bem, mas tudo isso vai passar. E um dia nós estaremos na glória, usufruindo a glória a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus abençoe a todos
e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.